estamos de volta com o nosso estúdio aberto e hoje eu vou bater um papo aqui com a minha amiga, uma pessoa de uma família super tradicional na política, na história da cidade de Osasco aqui e que agora assume uma posição dentro da Câmara de Osasco, uma posição diferenciada, sendo a primeira mulher da história que passa a ser líder do governo. Muito boa noite, dona Ana Paula Rossi. Boa noite, obrigada pelo convite. Quero dizer que nós estamos respeitando aqui o distanciamento. Sim. Estou com a minha máscara aqui, Bom, bonitinha. mostra assim que daí não tem dúvida. Nós estamos a uns Isso. 2 metros e tanto um do outro aqui. Não tiro a máscara por nada mesmo, só com, respeitando mesmo as recomendações. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E vamos lá bater o nosso papo aqui. Já que você falou, do distanciamento, até vamos começar falando disso. Você é uma pessoa que faz parte do grupo de risco e você tem sido muito disciplinada, porque onde a gente te vê, você está de máscara, você anda com o spray, ela está com o sprayzinho de álcool dela ali do lado. Acho que essa consciência ela é muito importante e acho que o seu exemplo ajuda muita gente, né? Eu tomo todo o cuidado, eu acho que é uma questão de respeito a si mesmo, ao próximo, né? Eu sou transplantada de rim, já completei 3 anos de transplante agora em dezembro. E, graças a Deus, nunca tive nenhuma comorbidade, nenhum problema depois do transplante e eu quero permanecer assim. Assim, amém. Como eu sou, um grupo de alto risco, porque eu tomo imunossupressor, vou tomar para o resto da vida, então a imunidade é mais baixa. E assim, eu sou aqui uma prova viva de que você tendo os cuidados necessários, você consegue se proteger de fato e proteger o próximo. Eu fiz campanha, a campanha do ano passado pegou justamente o período da pandemia. Eu estava com muito receio. Meu pai, que é meu grande companheiro, tem 80 anos, também é do grupo de alto risco. E nós fizemos uma campanha nas ruas, porque não tem como você fazer campanha para vereador que não seja na rua, digital, em contato com as pessoas. Digital, o digital é importante, mas né? Só isso não dá. Você tem que ter o contato com as pessoas, você tem que ouvir as pessoas. A gente gosta desse contato. Aí eu fui consultar minha médica, né? Porque tem que fazer tudo com muita responsabilidade. A minha saúde, né? É uma vida. E aí ela falou, não, se você usar a máscara... eu usava uma máscara que tem um fator de proteção bem grande, que ela tem uma borrachinha por dentro, então deixa tudo fechadinho, vedadinho, né? E álcool gel. E assim, lógico, você tem que sacrificar algumas situações. Por exemplo, fazemos como toda campanha política, você busca as pessoas, então está no meio do público, então Feira Livre é um dos locais que você encontra muitas pessoas. Não pude comer pastel em feira, que eu adoro. Ai, meu Deus. Tomar caldo de cana. Assim, água, eu tenho a minha garrafinha de água que me acompanha, já na Câmara, já me acompanhava nas sessões, porque eu tenho que tomar uma medida certa de água todos os dias, mínima. E aí eu andava com essa garrafinha térmica no carro, só tomava água agora que eu entrava no carro, higienizava as mãos, tomava água. Então, disciplina tudo total, certinho, né? tudo certinho. Meu pai seguindo o mesmo protocolo. E, lógico, as pessoas vinham, a gente só não seguiu a questão do distanciamento. Mas a minha médica falou que se a gente tivesse todo esse cuidado da máscara e da higienização das mãos, quer seja com álcool, quer seja lavando as mãos, isso já daria uma garantia muito grande de proteção. E é isso que eu permaneço fazendo. Eu também uso máscara na minha casa, porque eu tenho meus filhos que são jovens, tem meu marido. Então, eu uso máscara em casa. Eu tiro mesmo para me alimentar, tomar banho, óbvio, e na hora de dormir. Disciplina, hein? Eu sigo certinho. Eu tive Covid. E eu confesso que a gente nunca tem certeza onde a gente pegou, quando a gente pegou, mas eu tenho quase certeza que foi num dia que a gente foi fazer a cobertura de um evento em que eu tinha que narrar, era um campeonato de pênalti, e estava eu narrando um gol e o Alessandro Belcorso narrando outro gol. E o Gabriel Gomes com a gente ali nas gravações, na gravação não, foi ao vivo. E eu tenho certeza que foi aquele dia. Por quê? Um ambiente que estava com muita gente e por causa da narração, a gente ficou em campo, dentro do campo, e os jogadores vinham sem mais certeza. Alguém estava ali, evidente que sem intenção. Sim, sem intenção. Não tive nada algumas mais podem complexo. estar assintomáticas, nem sabem que estão. Mas eu tenho certeza, porque eu peguei naquele dia, eu imagino que foi, porque eu peguei e logo na sequência o Gabriel também teve, e a gente estava trabalhando no mesmo dia junto, então é complicado. É muito difícil descobrir, né, de onde pegou. Eu, graças a Deus, a minha família
Meu pai, minha mãe, ninguém pegou, nem meus irmãos. E nem meus filhos, nem meu marido. Mas lá na rádio, o seu Francisco Rossi, doutor Francisco Rossi é bravo. Quando ele vê alguém sem máscara, ele já fecha o semblante e tá certo, ele tá protegendo. Evidentemente, acho que a primeira coisa que passa na cabeça do seu pai é você. Com certeza. Pelo seu fator de risco, é natural. Então, era muito interessante. A gente saía, ficava ele no meu pé e eu no dele, né? Então, mas assim, a gente tem que cuidar. E como podemos também transmitir sem saber, porque eu sou do grupo de risco, mas a gente já viu pessoas do grupo de risco que não desenvolvem, podem até ser assintomáticos. É verdade. Então, eu também estou protegendo o próximo. O maior problema dessa doença é que não se sabe ainda nada dela. A gente ainda está aprendendo. De fato, estão sempre regra. Descobrindo coisas novas. Mas vamos lá, vamos para outro assunto, vamos falar de política. Agora, você, reeleita, qual o número de mandatos agora? Esse é o? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Eu fiquei uma eleição sem disputar para vereadora. Você disputou. Eu fui vice do Dr. Celso em 2012. Perfeito. Então, terceiro mandato, uma votação expressiva. Você foi a segunda mais votada? Terceira mais votada da cidade. 5.450. A mulher mais bem votada. A mulher. E agora com um novo desafio, que é pela primeira vez ser líder do prefeito ou líder do governo? Qual é o nome certo? Líder do governo, líder do prefeito. Porque eu vejo que o pessoal fala no popular líder do prefeito. Líder do governo, na verdade, mas é líder do prefeito. Explica o que é ser líder do prefeito. Porque as pessoas ouvem isso, pensam assim, líder do prefeito vai chegar lá na Câmara, vai ficar o tempo todo só repetindo o que o prefeito pediu. Não é isso. É criar essa sinergia da Câmara com o que o prefeito pretende, ou o governo pretende aprovar de leis. É isso, né? Na verdade, assim, todos os vereadores, eles têm acesso ao prefeito, sim, lógico, mas o líder do governo, ele tem um papel muito importante de a responsabilidade de passar qual o projeto, explicar, passar para os colegas vereadores, tirar dúvidas dos vereadores, fazer essa interlocução entre o executivo e o legislativo. Então, quando chega, eu tenho aqui um exemplo muito bom de líder do governo, que é o vereador Toniolo. Sempre admirei a postura dele como líder, porque tem que sempre prevalecer o respeito, né? Ninguém pensa totalmente igual, então você tem que... E ele sempre esteve aberto ao diálogo. E aprendi muito vendo o Toniolo. Eu nunca me vi como líder de governo, confesso a você, nunca me enxerguei como líder. Eu acho que eu até já falei em algumas outras entrevistas sobre isso, que eu não me imaginava como líder de um governo. E é um papel importante porque eu tinha muita atenção no que o líder do governo ia falar. Quando chega um projeto, independente de ser polêmico ou não, era o vereador Toniolo que ia primeiro discutir o projeto, ia para a tribuna discutir, para apresentar aquele projeto para os demais vereadores e até para a população, para quem está acompanhando a sessão. Então, é uma responsabilidade muito grande. E tem que estar muito, muito próximo aos secretários, ao prefeito, porque você tem que ter, que foi uma das situações que eu coloquei para o prefeito. Eu falei, eu vou precisar de todo o suporte da prefeitura, de vocês, secretários, do prefeito, porque vem os questionamentos e eu vou ser a interlocutora, né, entre os vereadores e os secretários, o prefeito, nesse sentido das sessões, né? Tem que estar muito alinhado e, além disso, tem que estudar pra caramba. Não dá para ir para votação sabendo mais ou menos não, às cegas de jeito nenhum, E, para ser sincera, eu tinha tanto receio de achar que eu não teria esse perfil de líder do governo, mas eu sempre gostei muito de estudar, mesmo sem ser a líder do governo. Foi aplicada sempre. Sempre. Na minha primeira legislatura, quando eu fui vereadora em 2009, eu estudava muito todos os projetos, porque ninguém domina todos os assuntos, continua sendo assim, não domino todos os assuntos. Hoje eu tenho mais conhecimento, mais acesso à informação, assim, conheço um pouco melhor algumas estruturas, mas você não domina todas as situações, todos os assuntos. E eu sempre buscava, eu fazia parte, naquele momento, do grupo de oposição, que eu também nunca gostei de ser chamada de oposição, porque eu votei diversos projetos a favor que foram encaminhados pelo Executivo, porque eu gostava que me chamasse de posição independente, porque eu votava a favor quando eu considerava que era um projeto bom, mas não abria mão de questionar e de votar contra, se fosse o caso, se aquilo não me convencesse, ser bom para a cidade, ser bom para os munícipes.
E foi uma legislatura que eu aprendi muito, porque, como eu disse, eu tinha que estudar. Eu buscava, e que forma estudar? Eu buscava profissionais daquela área. Então, mesmo tendo uma formação como pedagoga, quando vinha um projeto da área da educação, eu sentava com professores da área da educação de Osasco para entender. Muitas vezes isso foi muito positivo, porque algum detalhe, alguma falha que vinha às vezes do governo, então não era nenhum apontamento como oposição, mas para deixar o projeto correto, para melhorar o projeto, alguns detalhes, porque a parte da educação tem características muito específicas. Então, era muito bom. Era muito bom. Só com a vivência mesmo, né? Tem algumas coisas de eu algumas falo pastas, que foi uma escola. Vivência, a Câmara foi... Aquele primeiro mandato, assim, eu falava, gente, assim, como eu aprendi. Como eu aprendi, porque eu tinha experiência de executivo. Até aquele momento, eu tinha passado pela Secretaria de Assistência Social em 2 oportunidades. E o legislativo é totalmente diferente. Tem gente que não se identifica com o legislativo, né? Eu me identifiquei, eu gosto de aprender, eu gosto de desafios, e esse vai ser um novo desafio. E assim, promete, evidentemente, quando líder do governo, todas as vezes que tem algum debate, alguma polêmica, você tem que defender o ponto de vista do governo. Exatamente. E aí tem que debater, tem que discutir, entre aspas, tem que brigar. Você está preparado? Você é boa de briga? Eu sou ótima de briga. As pessoas falam, a Ana está sempre tranquila. Na hora que o bicho pega, você franze a testa aqui, vai para cima? Eu sou muito boa de briga. Eu brigo mesmo. Porque vai ficar inerente a essa função. Assim, só que é uma briga sempre prevalecendo o respeito, né? Eu falo sempre isso, que o respeito ele tem que estar acima de tudo. A gente tem que respeitar os posicionamentos contrários, mas eu tenho que apresentar a coisa como ela é de fato e defender. Então, é por isso que eu tenho que estudar muito, porque para você defender algo, você tem que ter muito argumento. Da mesma forma que quando eu fazia parte da oposição, que eu gostava que fosse chamado de independência, posição independente, quando eu não concordava com algo, eu ia para a tribuna com conhecimento daquilo. Eu nunca, essa questão, às vezes, assim, que a gente vê a pessoa bate por bater, não, e nunca do lado pessoal. Nunca do lado pessoal. O início da última legislatura foi marcado por algumas coisas desagradáveis, xingamentos entre, não vamos citar os vereadores envolvidos, mas teve troca de ofensas, grosserias, até vias de fato. Qual que é a expectativa para essa legislatura? São muitos novos vereadores, gente mesmo nova de casa, gente experiente, tem gente menos experiente ou sem experiência alguma, é uma nova composição. Qual que é a tua expectativa para essa legislatura? Chega tão deflagrados ânimos assim a ponto de correr esse tipo de risco, ou você já está sentindo que há um caminho de mais entendimento, mais respeito, e a Câmara vai dar um bom exemplo para a sociedade? Eu tenho uma expectativa muito positiva, né? Nós tivemos a primeira sessão ordinária essa semana, na terça-feira, presencial, foi a sessão de abertura. Sim. E assim, com a presença do nosso prefeito, Rogério Lins, inclusive foi quando ele fez o anúncio de que eu estaria ali como líder de governo do governo. Mas esse período de recesso que nós estávamos, eu permaneci na ativa. Eu permaneci na Câmara, fazendo meus atendimentos, e eu tive a oportunidade de conversar, conhecer um pouco melhor alguns, não todos ainda, mas alguns dos vereadores novos da Câmara. Eu percebo que são pessoas extremamente, assim, estão ali com muita vontade de trabalhar, de fazer o melhor pela cidade, com um olhar muito positivo com relação a isso, de produzir coisas boas para a cidade. Né? Eu tive a oportunidade de usar o microfone nessa primeira sessão, e eu falei disso. Eu falei, olha, é uma posição que eu assumo, uma atribuição que eu assumo aqui de muita responsabilidade, e eu só peço aos colegas que prevaleça o respeito, que é dessa forma que eu vou trabalhar. E eu percebo que, lógico, teremos oposição, mas... Como está o quadro? Quantos são governo, quantos são oposição? Tem gente que está no meio do caminho? Como é que ficou essa composição entre os 21? O prefeito tem maioria tranquila ali. A gente acha que
Provavelmente oposição, eu creio que é mais o mandato coletivo do PSOL, que tem a vereadora Juliana como representante, Juliana, que tenho excelentes conversas com ela, assim, também. Assim, é um grupo que nós estamos no mesmo corredor, no segundo andar da Câmara. Pessoal muito de boa, assim, tranquilo. Eu creio que a gente não vai ter. Eu espero, ainda falei sobre isso, nós somos vereadores, a Câmara ela tem que ser um espaço para dar exemplo para as pessoas, né? A gente tem que ter uma discussão. Eu acho importantíssima a discussão. Unanimidade não é legal. Não acho positivo, porque as pessoas, quando questionam, e questionam de forma respeitosa, elas têm muito a agregar. Quantas vezes, num debate, quando eu fazia parte do grupo de oposição, o líder do prefeito, ele falava, puxa, faz sentido, vamos então sentar. Acho que vai muito de como é conduzido. Uhum. Como é conduzido também faz a diferença. Eu tive uma ótima relação, na época o prefeito era o Emídio, do PT. O líder do governo dele, nos primeiros 2 anos, foi o deputado, que ele foi deputado também, o Valmir Pracidelli. Sim. E eu tive uma ótima relação com o Valmir. Assim, do tipo, eu tinha alguma demanda, porque a minha intenção, quando eu colocava alguma situação do governo, questionava, não era expor o governo, era buscar a solução daquilo. Então, a gente tinha um ótimo diálogo, a gente conversava antes, falava, eu estou com uma demanda assim, Eliana, posso tentar, a gente vê com o secretário, vou ver com o prefeito, e a gente volta a falar. Você não fala sobre isso hoje, para a gente poder ver porque se tem razão. E era nesse nível. Que bom. Eu acho isso muito positivo. Tomara que se repita. E eu espero que se repita. Falando também dessa composição, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu sempre falei que o dia que uma Câmara de Vereadores tivesse metade de mulheres, seria mais produtiva, seria mais amena, seria mais democrática, seria mais afetiva, no melhor sentido da palavra. E, de repente, veio uma enxurrada de mulheres aí que foi um bom passo, não foi um bom passo? Mas não, foi um excelente passo. Que eram quantas? Mas, assim, não é que choveu. Não, éramos, assim, quando eu fui vereadora a primeira vez, eu era a única mulher. Então... 20 homens e só eu de mulher. Nós estamos falando de 2009. 9. 11 anos depois... De 2009 a 2012. Isso. Aí, agora... Aí, quando eu fui vereadora agora na última, éramos 3 mulheres. Eu, a vereadora Régia e a vereadora Lúcia da Saúde. Isso. E agora? 5 vereadoras. Então, se continuar desse jeito... Tem que continuar pulou de 1 para 5 em 10 anos. Mais 10 anos, chega no tal do número que eu falei, que é metade. Aí sim. E eu falo de verdade, eu não estou falando aqui de competência, até porque não é gênero que dá competência. Não, eu concordo com você. Não é cor de pele que dá competência, não é religião que dá competência, caráter, nada disso. Mas é inegável que as mulheres são mais atenciosas, são mais atentas, são menos, na maioria, né? São menos da guerra, pode até discutir, debater e tal, mas na média cria um ambiente de mais harmonia. E eu acho que até, de certa maneira, para os homens que têm educação, respeito e que são cavalheiros, eles passam a se comportar com mais gentileza naquele ambiente, com mais mulheres. Eu acho que isso vai ser... eu estou muito animado para que esse mandato seja histórico para a cidade de Osasco. Eu também. Eu acredito muito nisso. Ali eu vejo os novos vereadores também super envolvidos, preocupados em entender melhor a dinâmica da casa. Assim. Então, eu estou achando que vai ser muito positivo. A minha perspectiva é muito positiva. O que é prioridade para o governo Rogério Lins? Aí já começando a te cutucar, né, politicamente, porque isso é normal. Você já deve estar tendo cada vez mais interlocução, talvez diária, com o governo, com o prefeito. Quais são as metas? Porque todo mundo fala assim, prefeito de primeiro mandato, a meta é se reeleger. Acabou, então, já se reelegeu. E agora? A meta é superar o que foi o primeiro mandato dele, em termos de serviços, de qualidade de serviço. O prefeito Rogério, ele sempre tem um discurso que ele busca melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele quer as pessoas sejam felizes morando em Osasco. E, com isso, você acaba tendo o desafio de melhorar
diversas situações, né? Saúde não é um problema específico da cidade de Osasco, é geral, mas é algo que com certeza vai ter, já tem, mas vai ter um olhar mais diferenciado ainda por parte do governo, né? A educação é a base de tudo, né? O nosso futuro é a educação. E que vem bem, né? A educação de Osasco vem atingindo índices importantes. Os índices do IDEB sempre aumentando. Sim. Então, assim, a gente está no caminho certo. Não foi à toa que o nosso prefeito foi reeleito no primeiro turno, com uma votação super expressiva. Ninguém apostava nisso há um ano. Super expressiva. Há um ano, ninguém falaria um negócio desse. Não. Foi sinal de que soube, principalmente durante a pandemia, atender a população, né? Sim, eu acho que o prefeito Rogério Lins, ele ganhou muito a confiança das pessoas. Ele é extremamente carismático. O Rogério é muito carismático e ele ganhou muita confiança das pessoas. Do carisma dele, porque você não consegue brigar com ele. Eu falo para ele, não vem com esse olhar para mim, não olha assim. Ele faz olhar de gato de bota, sabe o gato de botas do Shrek? Na hora que vai ficar bravo, ele faz aquela cara ele assim. Fala Aninha, fala, não vem com a Aninha. Ele me chama de leoa, porque eu brigo muito, não parece, né? Mas a gente, assim, eu e o prefeito, a gente já teve boas brigas. Por coisas boas para a cidade. Sim, para produzir. Para produzir. Foram brigas bem produtivas, bem produtivas. Então você falou de saúde, falou de educação. Não, mas é como um todo. É melhorar a vida das pessoas. É esse olhar. É um olhar que não é olhar para o outro como um número. Olhar estatisticamente. Vamos falar, mas dá uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, Ana? Olha... É fácil você falar isso numa cidade de 20 mil habitantes, que realmente você conhece pelo nome todo mundo. O Rogério, ele tem essa característica, ele é uma pessoa, ele gosta de estar em contato com as pessoas. Eu acho que é uma característica muito do Rogério. Aí ele já é carismático e ele dá atenção, né? Então, algumas coisas que a gente precisa acertar, com certeza, sempre tem a melhorar. A gente está sempre buscando melhorar, mas eu acho que essa vai ser a grande diferença dessa gestão. Ele continua, né, diferente do que era falado durante o período da eleição, a obra eleitoreira, asfalto, a luz, iluminação de LED, eleitoreira, de jeito nenhum. Nós continuamos no mesmo ritmo, no mesmo ritmo. Então, eu acho que isso já é uma demonstração do que vai ser essa segunda gestão do prefeito Rogério Lins. E eu estava dizendo que eu acho que o Rogério ganhou, ele conquistou a confiança das pessoas. Você estava falando, há um ano ninguém dizia que ele ia ganhar. No primeiro turno e da forma como ele ganhou. Mas a forma de enfrentamento do Rogério, a forma como ele enfrentou a pandemia, ele foi muito responsável. Eu tenho que até confessar aqui que eu cheguei um dia a sentar com ele, eu falei, Rogério, não vai fazer hospital de campanha, não vai, porque eu falei, tem aumentado os casos. Ele falou, Ana, a gente está investindo em espaços que já são nossos, ampliando o pronto-socorro do Santo Antônio, que já estava em reforma, o Jardim de Abril, que ele, a parte do andar de cima, ele falou, e lá eu estive visitando lá também, desde o início, quando ele assumiu, nós estivemos lá, ele falou, puxa, a gente precisa ampliar, porque já tinha estrutura para o andar de cima. Sim. Ele falou, então, meu investimento é em coisa, porque amanhã, depois, acaba a pandemia, se Deus quiser, ele falou, a gente vai ficar com a estrutura excelente de atendimento na saúde. Ele fez isso na contramão do que todo mundo estava fazendo no mundo inteiro. Era um tal de... Isso, então, assim, e ele falou isso, ele falou, a gente vai arriscar nessa... E aí, na hora que ele me falou, eu falei, puxa, e é isso, o gestor público, ele tem que ter essa visão, além do que a gente está vendo ali, tem que ter essa visão. Meu pai, quando foi prefeito, meu pai fez o viaduto metálico no segundo mandato dele, foi também motivo de muitas críticas da oposição, vai do nada para lugar nenhum. E a gente pensa hoje, imagina ali, aquela região, se não tivesse que... Eu sou da época do Cebolão, você também é, né? Não precisava falar. Eu ouvi dizer do Cebolão, não, passei muito ali. Imagina o trânsito caótico. Então, isso é uma visão do futuro. Naquele momento, ele pensou no futuro. E o Rogério tem essa visão, né? Ele teve, na questão da pandemia, foi muito isso. Ele pensou à frente, a gente estava pensando naquele momento de emergência. Ele teve um pensamento à frente, tanto que hoje Osasco está com o nível de ocupação dos leitos abaixo de 50%.
A gente vê nesse caos. Não que isso não possa, porque é uma pandemia, lógico. Né? Osasco não é uma bolha. Mas com isso, sem contar os leitos que ainda não foram, que têm a estrutura de atendimento e que não estão contando nessa questão dos 50%. Quer dizer, já tem até uma margem, de folga aí para resolver um determinado limite. Ana, eu quero parabenizar você, sua história na política, porque não é fácil, é muito difícil ser filha, né, de um cara do tamanho do tal do Francisco Rossi, que é seu pai, que é um político gigante da história de Osasco, da história do estado de São Paulo. E aí você vem com aquela história, filho de peixe, peixinho que era a música. A musiquinha. A musiquinha. E com o seu jeito, com a sua forma, hoje a Ana Paula Rossi é uma política consolidada, uma política que as pessoas já sabem que ela ouve os conselhos, e tem que ouvir. Quem tem um privilégio de ter um Francisco Rossi em casa, não ouvir o conselho, é uma besta. Então, ela, sendo inteligente, ela ouve os conselhos, mas imprime o ritmo do seu caminho político com a sua personalidade. É muito difícil isso. Então, parabéns por isso. Obrigada. Muita sorte a partir de agora nessa função que é muito importante. É importante para a cidade, né? Porque não adianta a gente ficar torcendo para a Câmara tumultuar e atrapalhar o Executivo. Elas têm que andar no mesmo caminho. Porque se o Executivo propor e a Câmara não entender e aquilo não for andando para frente, a cidade fica parada. É ruim na ponta final. Quem sofre não é a classe média, quem sofre não é quem tem bom emprego, quem sofre, principalmente na ponta da lança lá, são as pessoas mais humildes da cidade, né? E lembrando que na Câmara também a gente tem um presidente bastante atuante. Ele consegue conciliar bem as diferenças, né, ali existentes entre os vereadores. A forma como o presidente Ribamar conduz na Câmara Municipal tem feito bastante diferença também, né? Lembrando que ele vem do outro mandato como presidente, ele foi presidente por 2 anos. O Ribamar, ele defende os vereadores. Ele defende os vereadores, ele defende a Câmara Municipal, a independência da Câmara Municipal, porque isso é fato. Mas, assim, ele defende a cidade de Osasco. Né? Não, eu falo que, assim, muito bom, ele tem um ótimo diálogo com todos. É muito fácil, quando nos últimos anos aí teve aqueles casos, né, de processos judiciais, é muito fácil quando saía alguma notícia arrebentando algum vereador, era muito fácil ele só se omitir. Em todas as vezes ele se posicionou com respeito, direito de defesa, e que vamos aguardar o que tiver que acontecer pelas mãos da justiça. Não vamos fazer linchamento antecipado. Ele sempre foi muito firme e corajoso nesse sentido. Com isso ganha confiança, assim, né? Você falou que eu não tenho cara de briguenta, né? O Ribamar, ele não me chama de leoa, mas ele fala, ai, a Ana, ele revira o olho quando eu... Mas, assim, eu posso dizer por experiência. Algumas coisas que às vezes eu não concordo, eu vou e falo. Mas eu não chego com calma, sabe? Assim, porque aí eu tô me policiando, porque eu chego, poxa, presidente, acontece, ele me imita, assim, ele fala, você chega toda brava. Aí ele, calma, o que você acha? Eu falo, não, isso está errado, não é dessa forma, tem que... Pois ele escuta e ele vai consultar, ele fala, não, você tem razão, vamos então. Sabe assim? Às vezes também, se eu não tiver certo, ele vai... Sim. Mas ele tem esse respeito por todos os vereadores. A gente tem liberdade de... Tem acesso ao presidente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ana, mais uma vez, muito obrigado, muito boa sorte. Parabéns aí por esse novo momento na sua vida política e que seja produtivo para a nossa cidade como um todo. Que Deus abençoe e me dê muita sabedoria a todos nós. Amém, a todos nós. Um beijo para toda a família lá, que é uma família unida, que trabalha, né? Todo mundo junto, a Ana Lu, o Francisco Rossi, o Juninho, eu chamo ele de Juninho. O Juninho, a dona Ana, nossa vice-prefeita, seu pai, você e suas filhas, seus filhos, a equipe toda da Nova Difusora, que sempre que eu vou lá me recebem com muito carinho. Então, essa família... Você também, né? A sua família também é muito parecida. Italianada é tudo meio... É tudo assim. Tudo igual, tem uma briga que não... Quase nada, ele quase não faz. Olha, eu me controlei bem aqui, eu não fiquei mexendo muito as mãos. Falando, eu não consigo. Porque a gente fala com os braços, com a mão, com tudo, não consigo, né? Já fica desse jeito. Tô bem comportada. Obrigado, Ana. Beijo pra você. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. A gente vai dando sequência a esse ano de 2021, sempre com muita esperança, e que tenho certeza que nós vamos ter um ano muito melhor do que 2020. Um beijo para todos vocês, continuem conectados com a Connect TV. Valeu!